Tralali, tralalá. E mais uma história a dona Joaninha irá te contar. Dona Joaninha, Histórias para Dormir. Este podcast nasceu com o objetivo de levar histórias para as crianças na hora de dormir, ajudar as crianças que moram fora do Brasil a manter viva a língua portuguesa em seus corações e também divulgar as obras de autores brasileiros mundo afora. Olá, eu sou a Dona Joaninha e hoje contarei a história O Menino Arco-Íris, de Maria Beatriz Marinho dos Anjos, ilustrações de José Luiz Gozo Sobrinho. Este conto faz parte do livro Sinto o que Conto, Contos que Sinto. Para você adquirir o livro, basta entrar em contato com a autora pelo e-mail mbmanjos@gmail.com. E para você embarcar nesta aventura de hoje, é só você fechar os seus olhos, se acomodar bem aí onde você está e ouvir a minha voz. A Dona Joaninha irá te acompanhar durante esta viagem. E para começar então, feche os seus olhos e comece a respirar bem fundo e encha sua barriga como se fosse aquele balão grande. Isso! Segure o ar aí dentro por um pouquinho e agora solte o ar bem devagar, como se você estivesse soprando a velinha do bolo de aniversário. Vamos novamente? Respire bem fundo, encha a barriga de ar e vá soltando bem devagarinho. Continue respirando, assim você vai se acalmando e se preparando para a nossa aventura. Você sabe que prestar atenção na respiração deixa o nosso corpo bem alegre. Cada parte dele recebe o ar que precisa para funcionar bem, para a gente ter mais energia para brincar, para estudar e para ter mais saúde. Ai, como é gostoso respirar! Então agora se acomode e vamos encontrar o Menino Arco-Íris, de Maria Beatriz dos Anjos. Era uma vez um menino comum, como eu, como você. Vamos chamá-lo de Menino Arco-Íris e eu vou te contar o porquê. É que ele adorava assistir este acontecimento, o arco-íris. E você, gosta de ver o arco-íris? Na imaginação podemos criar qualquer coisa, então imagine o seu arco-íris. Veja quantas cores ele tem. Toda vez que o arco-íris aparecia no céu, alguma coisa forte acontecia no coração do menino. Era como se fosse um imã entre eles dois. E ele ia lá fora para ver o arco-íris e seus olhos bebiam aquelas cores. Era como se eles se enchessem com as cores tão lindas do arco-íris. E os dois, o menino e o arco-íris, passavam a ser um só. Nossa, você também se sente assim quando vê um arco-íris? Uma vez, o menino ouviu dizer que no final do arco-íris havia um pote de ouro. E sempre que o céu se pintava com arco-íris, lá ia o menino tentar chegar perto dele. E quanto mais andava, mais parecia que o arco-íris se afastava. E ele nunca conseguia alcançá-lo. O menino então desanimou. Ele passou a observar as belezas que via, como a dança mágica do beija-flor beijando as diferentes flores. Você já ouviu falar em colibri? É uma palavra indígena para falar de uma espécie de beija-flor. Ah, mas
mais uma curiosidade: o brilho das cores das penas do beija-flor alteram dependendo da luz, da umidade. E isso acontece pelo mesmo fenômeno que produz, sabe o quê? O arco-íris. Mas o menino ainda precisava aprender muitas coisas. E era tanta gente falando e tanto pensamento entrando que o menino foi ficando entulhado de palavras. E o seu coração foi se enchendo de sombra. E você sabe o que aconteceu? O rosto dele começou a ficar sem cor e os olhos perderam a alegria de ver as pequenas coisas que ele tanto gostava, como a asa da borboleta, que são tão coloridas, não são? E o caracol do jardim que anda bem devagarinho, ou aquelas fileiras de formigas que pareciam compartilhar um segredo quando passavam umas pelas outras. Você já viu as formigas se comunicando? Elas mexem as anteninhas e parece que elas estão falando. E na verdade, elas estão falando a língua das formigas. Pois é, e o menino precisava de ajuda porque ele andava muito triste. Então, ele foi levado ao médico, que não achou nenhuma doença. Puxa, o que estaria acontecendo com o menino arco-íris? Mas felizmente lá na cidade tinha um doutor muito especial e ele foi chamado. Ele era o Doutor Feliz, um especialista em males da alma. Sabe quando você fica triste e sente uma coisa lá dentro do seu coração? Então, o Doutor Feliz cuidava disso. Ele descobriu que o menino estava com um sentimento doente. Ele está com a doença que se chama alegria escondida, exclamou o doutor. Assim, o Doutor Feliz foi ensinando o menino a se desentulhar. Quando ficar triste, lembre-se de uma coisa bonita ou algo feliz que aconteceu para você, menino arco-íris. E ao seguir essa receita, o menino arco-íris sentiu como se ele estivesse dando brilho na sua alma. Sabe quando você pega o sapato e dá brilho para ele ficar bem bonito? Foi assim que ele fez. E seu coração brilhava tanto que mais parecia um sol. Aí então o menino arco-íris voltou a ter cor. A cor da alegria, a cor do amor, até a cor da raiva. Sabe quando você fica com raiva? Como que você se sente? O seu rosto fica vermelho. É assim que a gente fica quando está com raiva, não é? E para você, quais são as cores dessas emoções? Bom, e logo tudo voltava a ser o branco, que é a junção de todas as cores. Então, alguém ensinou para o menino que o arco-íris acontece quando um raio de sol bate na gota de água e a transforma em 7 cores. E com o calor do grande sol que sentia em seu coração, quando via alguém chorando, lançava um raiozinho do seu amor sob a lágrima da pessoa, fazendo com que logo aparecesse nela as 7 lindas cores que transformavam dor em amor e alegria. E em silêncio, o menino ia colorindo o mundo e ele certamente deve ter chegado ao pote de ouro. E sabe onde ficava esse tal de pote de ouro? Dentro do coração dele. Então, essa história entrou por uma porta e se você quiser ouvir outra, siga o podcast da Dona Joaninha, Histórias para Dormir. E antes de eu me despedir, eu tenho uma pergunta para você. O que você pode fazer para ser como o menino arco-íris que espalha amor e alegria para as pessoas? Agora então, boa noite e um abraço da Dona Joaninha.